Fala aí galera, vocês que estão no curso aqui, mais um vídeo nós estamos. Agora estamos aqui na segunda parte do capítulo um, na parte em que vai entrar a descrição da visão que João tem de Cristo, né? Ali quando ele está na ilha. Então essa vai ser a segunda parte do capítulo um, que vai ser o preâmbulo para entender o resto do livro, porque as descrições que vão ser feitas de Cristo aqui nessa parte vão ser usadas no livro inteiro. Então aqui é uma parte muito importante para se entender. O pessoal gosta muito de começar a estudar Apocalipse, às vezes pelo 4. Não, não, você tem que compreender muito bem o que está aqui no 1, porque ele vai ser a chave para compreender as outras imagens que vão aparecendo do livro durante toda aquela revelação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que você tem que perceber isso. Então, vamos estudar essa segunda parte, tá? Do capítulo um ainda. E que ela vai ter como subtítulo aqui, vai ter a primeira parte, que é o prólogo, e agora vai ter aqui na Almeida Revista Corrigida assim: João em Patmos, a visão do Cristo glorificado. Aí as Bíblias devem ter diferente aí, às vezes essa epígrafe, né, que é esse títulozinho em negrito em cima de uma porção de versículos, correto? Vai começar do 9 e vai até o 20 e vai ser uma das descrições mais fantásticas de quem Cristo é. É fantástico essa parte aqui da Bíblia e você vai vendo cada vez mais aquilo que eu falei. O livro do Apocalipse é um livro para todos nós. Ele é um livro para a igreja presente, não é só de coisas futuras que de nada servem para os dias de hoje, que não tem nenhuma conotação, porque a gente tem essa visão às só futurística do livro. E para que serve esse livro hoje? Então, não, ele tem uma mensagem para 2000 anos de igreja, para os crentes antigamente, que tem uma mensagem muito atual, tá bom? Então, vamos lá. O texto vai começar assim, de umas formas incríveis. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa aqui que João já vai introduzir esse livro, porque aqui realmente ele começa contando como ele teve essa visão do Apocalipse, né? É a partir do 9 que ele vai contar a sua experiência de como começa essa dádiva de Deus da revelação do Apocalipse, né? Então, olha só, ele já vai chegar de uma forma linda. Eu, João, que também sou vosso irmão. Isso aqui é lindo porque João, na maioria dos, como nas cartas, né, de primeira, segunda e terceira, ele não se autodenomina apóstolo. Ele se coloca um título aqui, que isso aqui é lindo. Olha como é que a mensagem é bonita. A mensagem é atual. Ele está dizendo, ó, eu, João, e alguns vão dizer que esse livro pode não ter sido escrito por João, foi um pseudo-epígrafo, né, que é uma pessoa que usa o nome de uma pessoa importante para escrever algo. Primeiro, meu amigo, que se alguém fosse usar o nome de João para escrever algo, ele botaria eu, João, o apóstolo. Né? Para que ele ia botar irmão? É porque quem escreveu foi o próprio João e ele não estava preocupado em mostrar essa, mostrar esse título dele. A maioria dos autores entende que mesmo que tenha levantado hipóteses durante a história, o autor aqui é com certeza o mais provável que foi sim o apóstolo João, o último apóstolo vivo. E aqui vai ter uma mensagem dizendo, olha só, eu que também, olha que lindo, ele está se identificando, rapaz, João está se identificando comigo e com você, com todos os crentes de todas as épocas. Eu também, que sou vosso irmão e companheiro na aflição. Olha que lindo isso. O que ele está falando? Olha só. Eu também sou companheiro, eu também estou sofrendo junto com vocês. Lembra que a igreja aqui é uma igreja perseguida, correto? É uma igreja que está sendo perseguida pelo Império Romano, que tem uma perseguição tanto do governo como social, porque a igreja ela não aceita aquilo que é cultural, e lembra que a cultura, dentro da cultura, está envolvida a religiosidade de um povo, correto? E o que acontece? A igreja ela é meio que deslocada onde ela vive. A Ásia Menor aqui é um centro muito importante do Império Romano. Aqui tem-se templos a deuses romanos em quase todas essas cidades aqui, das 7 igrejas do Apocalipse. Então a cultura do local é idólatra e a igreja está deslocada nesse local. Ela é tanto excluída socialmente quanto perseguida também. E o que está acontecendo? João está dizendo só, eu estou me identificando com vocês. Eu estou passando a mesma aflição que eu estou passando. Eu sou irmão. Eu sou companheiro na aflição e no reino. Eu sou companheiro de vocês. Eu estou com vocês. Ele se compara ali e se coloca na mesma situação, dizendo, olha só, a gente também sofre. Isso aqui que é lindo, sabe o que é, cara? É que, como é que o livro é atual? É que o líder, ele tem que se identificar com seus liderados naquilo que sofre.
Um líder ele não pode estar, um pastor, um bispo, ele não pode estar num patamar que as pessoas que olham para ele de uma forma diferente. Tipo assim, nós estamos aqui, ele está em outro patamar. Não, não. Aqui é uma coisa linda, um exemplo de como um líder deve agir com humildade. Ele se identifica com seu povo. Olha só, eu também sou companheiro. Eu sou irmão de vocês nessa aflição que vocês estão passando. Eu também sou companheiro de vocês. Aí aqui vai ter três coisas que é muito importante para o livro. Lembrando que a gente aqui não é uma pregação, né? Mas é um estudo de uma forma mais descomplicada. Na aflição, no reino e na paciência. Isso aqui são três coisas muito importantes. Essa aflição que a igreja passa, né, pela perseguição. No reino, isso aqui é muito bonito, porque a mensagem também de Cristo para nós é o quê? Cristo já reina. Isso é muito importante por quê? Porque assim quando Cristo veio à Terra, ele já inaugurou o seu reino. É claro que esse reino só vai ser consumado no escatom, né? No porvir ainda, na sua volta gloriosa. Mas ele está dizendo que nós somos no reino também. Lembra que a gente falou no último vídeo do reino de sacerdote? Aqui já é o reino de Deus, que nós vivemos. Paulo vai dizer isso, nos assentamos com ele nos lugares celestiais. Isso aqui é muito bonito porque ele tá. Lembra que eu falei no último vídeo? Nosso último encontro? Olha só. Temos que entender que o livro do Apocalipse tem uma perspectiva de querer também mudar a forma que os crentes viam o mundo. Lembra que estava passando por perseguição e tudo mais, o império dando na cabeça, oprimindo. Parece que a igreja ia perder, que Jesus meio que tinha desaparecido e nunca mais voltar. Aí vem Jesus com esse livro maravilhoso e fala: olha só. Como o mundo olha não é a forma que vocês têm que olhar. A forma de olhar humana não é a forma de Deus olhar. Parece que o homem tem controle, que a igreja vai ser destruída, que o ímpio prospera, mas na perspectiva de Jesus, o ímpio está julgado, nós somos reinos e sacerdotes, nós reinamos com ele e nós somos bem-aventurados. Então é uma mudança de olhar, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de como ver. Aí ele está dizendo assim, olha só, vocês estão olhando igreja com uma visão muito humana. Vocês têm que olhar com a minha visão. A visão do Apocalipse é uma visão não só futura, mas uma visão atual de como a gente tem que enxergar o mundo à nossa volta. Que nós não somos apenas sofredores, nós somos o reino de sacerdotes de Deus. Nós somos aquilo que é mais importante nesse mundo, nós somos a luz do mundo. É uma mudança de visão. Né? A gente tem que olhar com o olhar de Deus e olhar e para que vemos que nós somos privilegiados por estar passando por isso. Aí João vai dizer, na aflição, no reino, né? Aqui já é o reino de Deus, Cristo já reina nos céus, ele está sentado nos lugares celestiais ao lado do trono, à destra do trono de Deus. E na paciência, isso aqui é muito importante, por quê? Porque o livro vai ter muito essa perspectiva da perseverança, da paciência. E isso é uma questão do livro muito importante, por quê? Porque o crente verdadeiro, isso vai aparecer até depois, né? Quando vai aparecer aquele que perseverar até diante da morte, essas promessas vão ser muito importantes no Apocalipse, de perseverar. Não incomoda não que a gente tem cachorro e latino, é a vida, não tem como cortar isso, tá? Mas então essa ideia de perseverança é muito importante, que é a ideia de quê? De se manter íntegro diante das afrontas, diante das pressões que o mundo em volta nos impele. Paulo já vai falar sobre isso em Romanos 12 com muita cara, de uma forma muito incrível, né? Não vos amoldeia a esse mundo. Então a ideia ali é que a igreja não pode sucumbir às pressões. Então ele é companheiro conosco. João sabe do que a igreja está passando. Isso aqui é lindo. Eu sou irmão de vocês, sou companheiro nessa aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Aí vai começar, estava eu na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então aqui tem uma coisa linda, olha como que a mensagem é atual. João ele não tá nessa ilha, e a ilha de Patmos é uma ilha que fica no Mar Egeu, eu vou até colocar aqui do lado, que hoje é a Turquia, eu já falei um pouco disso no anterior, tá? Mas, como dizia Paulo, não vos canse de repetir a mesma coisa, a gente tem que recapitular, né, para conseguir fazer esse encaixe. É uma ilha vulcânica, não é uma ilha como a ilha Fernando de Noronha, tá? Ele não tá ali sendo parabenizado por nada. O que a maioria dos estudiosos entende, você tem divergência, mas a maioria vão entender, é que João foi mandado para aquela ilha por causa da palavra de Deus, do testemunho. Qual é a ideia aqui? Olha só, pelo testemunho e por cada palavra. Traduzindo aqui, ele foi mandado para aquela ilha porque ele estava pregando.
Então ele foi mandado para aquela ilha de uma forma de exílio. Ele foi exilado naquela ilha vulcânica, tá? Para ficar ali e não ter influência, porque a história vai dizer que João foi o último apóstolo vivo e ele é exilado naquela ilha como uma forma estratégica muito inteligente de destruir qualquer coisa, qualquer grupo. Você quer destruir um movimento, alguma coisa, você não destrói o grupo, você destrói a cabeça. Não foi o que tentaram fazer com Jesus? Você destrói o líder, porque quando você destrói o líder de um movimento, o bando, né? A galera se dissemina. Então eles pegam o João, naquela época não tinha live, não tinha vídeo como esse aqui, ele está preso ali. Alguns vão dizer que essa ilha não era de trabalho escravo. Existia pessoas morando naquela ilha, ele não estava sozinho. Mas era uma ilha de um exílio, ele estava ali exilado pelo Império Romano e exilado naquele império para que ele não pudesse estar pregando, não pudesse estar falando da palavra de Deus. E sabe o que é lindo disso aqui? É que João, ele foi preso numa ilha com mais de 90 anos, longe, foi tirado longe do seu convívio, da sua família, de tudo. Sabe o que é o lindo disso? É que aqui tem uma mensagem linda. Ele não foi parar naquela ilha e a gente às vezes assemelha muito isso na nossa vida cristã. Uma tragédia está acontecendo, algo ruim está acontecendo por causa da desobediência do pecado. Realmente o pecado pode trazer isso, as consequências graves. Mas aqui tem uma coisa linda, sabe qual é? É que aqui tem uma mensagem para nós, até para os dias de hoje, que a gente vive essa ideia muito da prosperidade. É que João foi parar nessa ilha porque ele foi fiel a Deus. Isso é que muita gente não compreende. Ele foi parar naquela ilha, isso é lindo, porque ele foi fiel a Deus. Tem gente que entende que por ser fiel a Deus, vai ter carro, casa, dinheiro, honra. Por ele ser fiel a Deus, ele foi parar numa ilha vulcânica, exilado com mais de 90 anos. Isso que é lindo, para a gente entender o que é o Evangelho. A gente às vezes olha para Cristo com uma perspectiva materialista, ele está olhando para nós com uma coisa muito maior, que é espiritual. Ele foi para aquela ilha não porque ele foi desobediente, estava em pecado, ele foi porque foi fiel a Deus. Ser fiel a Deus, uma vez eu pregando numa igreja, eu falei sobre isso. O Evangelho, Jesus quando diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. O Evangelho, a nível materialista, a nível humano, o Evangelho é uma perda. Eu falei lá que eu dei uma pregação que eu fiz, olha só, se vocês acham que o Evangelho vai resolver o problema da vida de vocês, procura outra religião. O Evangelho não é isso não. O Evangelho, se humanamente falando, igual a João aqui, vai te trazer problema. Se você vem para Cristo com essa perspectiva, você está completamente errado. Por isso que muita gente sai da igreja. Porque vem para a igreja achando que Jesus vai resolver seus problemas e não vai resolver nada. Isso não é o cristianismo, isso não é o evangelho. Ele está nessa ilha porque estava pregando o quê? O evangelho. Por ser fiel a Deus, ele estava preso numa ilha. Então a gente tem que estar preparado que por causa de Cristo, quando a Bíblia diz assim, ó, Jesus diz, lá em Mateus 16, olha só, negue-se, tome sua cruz. A cruz aqui não é sogra. A cruz aqui não é teu patrão. A cruz aqui é um símbolo de tortura, é o símbolo de morte, de vergonha, é um símbolo de destruição, de humilhação. É exatamente o que João está passando aqui, ele está passando por uma cruz. Ele está levando a mesma cruz que ele passou, que Jesus passou. A cruz da humilhação, a cruz de ser humilhado e a cruz até da morte, que ele poderia ter morrido nessa ilha. Então essa é a proposta de Cristo e João está se identificando. João não ficou rico por ser apóstolo, como os apóstolos que tem hoje em dia. Ele não ficou rico, ele não teve honra nos grandes. Ele foi parar numa ilha. Isso é muito significativo, mas vamos continuar, que senão isso aqui vira uma pregação. Quem quiser ouvir minha pregação, que é uma pregação sobre esse texto, só botar lá no canal Binóculo no YouTube, que lá eu falo sobre isso, tá bom? E o que é mais interessante aqui, ele vai continuar, tá? E a ilha de Patmos, por causa do testemunho. Eu fui arrebatado em espírito no dia Senhor. Então aqui, ponto 1. O que está acontecendo? João, ele está nessa ilha, tá? E quando ele, sem se deparar, sem saber quando isso acontecer, a Bíblia vai dizer que ele foi arrebatado em espírito. A maioria das pessoas vai entender que ele teve uma visão, mas outros vão entender que ele estava em um êxtase. Então, como raramente acontece na Bíblia, como aconteceu com Ezequiel, naquela vista do Vale dos Ossos Secos, ele vai ter uma visão, ele vai ser arrebatado em espírito, na ideia de ter sido levado, de ter perdido seus sentidos. A maioria dos teólogos entende dessa forma, que ele vai ser levado em espírito nesse sentido, tá? De ter um êxtase e poder enxergar e ver as coisas que ali estão acontecendo. O que é muito bonito disso aqui é que aqui tem uma mensagem muito linda. É que João foi preso numa ilha, o seu ministério parado.
Aqui tem duas coisas de extrema importância para nós. A primeira delas é que ele foi tomado em espírito. O que aconteceu? O Império Romano colocou João naquela ilha com uma intenção só: impedir que ele pudesse fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E às vezes isso acontece na nossa vida. O inimigo, que usa pessoas para isso, até na própria igreja, colocam situações para tentar parar o nosso ministério, para tentar impedir do avançar daquilo que Deus nos chamou. E quando o apóstolo é colocado naquela ilha, é para que impedisse ele de fazer. Impedisse ele de fazer aquilo que ele queria. Era uma forma de bloquear ele. Mas aqui tem uma coisa linda. Quando todos os poderes, quando todas as formas de poder do mundo fecham as portas para nós, Deus abre uma porta para nós no céu. Quando humanamente tudo para João foi fechado, porque fisicamente ele não tinha como sair daquela ilha e pregar, acontece uma coisa linda aqui. O que acontece? É que Deus fala: fisicamente você está preso? Então eu vou te mostrar em espírito as coisas que tem que acontecer. Você ainda tem muito para fazer. Isso é incrivelmente lindo. Não adianta o que o homem tente fazer para parar aquilo que Deus o chamou para fazer. Porque Cristo é aquele que abre a porta onde não tem porta. Esse texto é lindo. Porque é a forma mais impossível de acontecer. Porque o império prendeu ele de uma forma que ele não tinha mais o que fazer ali. Mas aí Jesus vem e fala assim: eles pensam que estão no comando, mas quem controla todas as coisas sou eu. Ele vai lá e fala: não tem como você fazer nada fisicamente agora aí, tá preso? Então você vai ter uma visão, eu vou te levar. Pronto, você vai ser arrebatado. Isso é incrível. E a Bíblia vai dizer: no dia do Senhor. Essa é a única inferência no Novo Testamento. Acho que cachorro latino. É complicado. Então, realmente, esse dia do Senhor aqui, realmente, provavelmente está se referindo ao dia do domingo. Porque muitos acham que o domingo foi substituído pelo sábado pela Igreja Católica e tudo mais. Isso não aconteceu. O dia de domingo, como dia de culto, já é encontrado na igreja primitiva do primeiro e do segundo século como um dia por causa do dia da ressurreição do Senhor, tá? Então seria esse dia, num dia de domingo, ele foi quando aconteceu. Esse nome significa o dia do Senhor, provavelmente esse dia de domingo que já desde a igreja primitiva era usado como dia de culto, dia da Eucaristia, dia da ceia, tá bom? Aí ele vai dizer: e vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa voz de trombeta que a gente vai falar até mais, né? Depois, isso aí vai ser uma alusão clara, muito clara, à voz que o Antigo Testamento dá da voz de trombeta, que é a voz de Deus. E tem que se lembrar que a trombeta tem um significado muito importante. Eu vou colocar aqui no lado do versículo. No Antigo Testamento, lembrando sempre, vou estar sempre recapitulando. O Apocalipse usa constantemente referências do Antigo Testamento e tem que ser entendidas com referências ao Antigo Testamento. Lembrando, o público na época que está ouvindo Jesus, que está ouvindo João, entendia essas referências com muita clareza. Para nós é muito difícil, porque às vezes a gente nem lembra. Tem gente que nem lê mais o Antigo Testamento, um monte de crente que nem lê hoje em dia. Mas ali, para eles era comum, aquelas associações eram muito normais, tá? E o que está acontecendo? A voz como de trombeta, a trombeta tem 3 significados específicos no Antigo Testamento, como eu falei que vou colocar aqui do lado. O primeiro significado era o significado de reunião do povo de Deus. A trombeta tocava em Israel para a reunião, o povo se reunia em volta do templo, por causa de algum sacrifício, de alguma festa e tudo mais. A segunda trombeta, quando era tocada, era quando um novo rei era ungido, a posse de um novo rei. E a terceira coisa que acontecia quando a trombeta tocava era anúncio de guerra. Isso aqui já é extremamente alusivo ao porquê que a voz de Cristo é como a voz de trombeta. A voz dele reúne o seu povo, a voz dele também a trombeta, a ideia, porque ele é o rei que vai governar de forma absoluta nesse porvir, né? E a ideia também de que a guerra contra os ímpios, né? A hora que ele vai estabelecer juízo. Então a voz de trombeta também aqui é uma alusão que João faz muito. É pegar características de Deus e colocá-las em Cristo, personificar em Cristo. Aqui o livro do Apocalipse é um dos livros que mais bate aquela ideia de ficar remoendo a ideia de Cristo sendo Deus, a divindade de Jesus. Então a voz de trombeta é algo no Antigo Testamento aplicado a Deus que aqui vai vir a Cristo, essa voz de autoridade, de poder. E os símbolos que eu dei agora são muitos. Quando você entende esses 3 símbolos de reunião, rei sendo empossado de guerra, você compreende muito melhor o significado. E ele vai dizer assim: e detrás de mim uma grande voz. Ele se virou para ver. Então, obviamente, ele escutou primeiro e depois ele se vira para ver.
E aí ele vai dizer aqui, e essa voz diz a ele, o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vão ser as 7 igrejas do Apocalipse, né? E o versículo 12, e virando-me para ver quem falava comigo, então ele só ouve no começo, ele vai virar para ver o que aconteceu. Isso aqui é uma visão que ele tem, assim, de algo inimaginável. É uma visão grandiosíssima, semelhante a que Paulo tem quando ele diz que vai até o terceiro céu. Ele vai dizer, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Isso aqui é incrível. Essa visão, lembra que eu falei que o Apocalipse é uma mensagem atual? Vocês vão ver isso, o foco do curso aqui vai ser literalmente essa ideia da mensagem atual para mim, para você, para o nosso dia a dia como crente, tá? E as questões futuras? A maioria já conhece isso, a gente vai estar até citando, mas o foco vai ser na atualidade do Apocalipse. E ele vai dizer o quê? Olha, virando-me, vi 7 castiçais. E de novo eu vou falar isso, eu falei naqueles 3 primeiros vídeos sobre a dificuldade do entendimento do Apocalipse por causa da simbologia. O que vai vir aqui é mais e mais símbolos. E eu vejo algumas pessoas querendo colocar imagens nos livros, botam um candelabro, botam as imagens de Jesus e tal. Só que o problema, eu vou repetir isso de novo, não é bom. Por quê? Porque a imagem é didática sempre. Você vai falar de lua, bota a lua. Você vai falar de carro, bota um carro. Da praia, bota a praia. Mas a ideia aqui que não é criar uma imagem. É trazer uma informação pela imagem. Que para eles lá na época eles entenderam muito bem. Então a ideia nossa não é ficar imaginando, porque isso vira uma imaginação muito fictícia e hollywoodiana. De Jesus no meio do candelabro, não sei o que. A ideia não é essa, não é imaginar. Por isso que eu não vou botar imagens aqui simbólicas do que está acontecendo. Não vou botar, porque a ideia não é você imaginar a coisa, mas é o ensinamento pela imagem. A ideia dos 7 candelabros vai vir no versículo 20, a tradução. Não precisa nem de teólogo. O que são os 7 candelabros? Aqui é obviamente uma alusão claríssima sobre a questão do menorá, que é aqueles castiçais que tem ali o fogo, né, é colocado, era dentro do tabernáculo, dentro do templo, aquele fogo ficava aceso, aquelas 7 tochinhas, e que representava no Antigo Testamento a luz de Israel sobre as nações, a luz da verdade, a luz do mundo de trevas. E, obviamente, aqui é claro, feita uma associação dizendo que agora a igreja é a nova Israel. A igreja agora é luz que resplandece nesse mundo de trevas. Por isso que a igreja aqui é assemelhada a um menorá, a esses 7 castiçais de luz, né? Que nós, a igreja, somos a luz do mundo. Nós somos a única coisa que para a depravação desse mundo, refreia nesse mundo de trevas. Então aqui é claro, e ele vai dizer, no meio dos 7 castiçais. Aqui é óbvio que não é uma ideia de Jesus no meio dos 7 castiçais ali, entrar. Aí é uma ideia só simbólica. É uma ideia de quê? Aqui é uma ideia linda. É que Cristo está presente no meio da igreja. Ele se faz presente, ele está no meio de nós. Não interessa a tribulação, a aflição que nós passamos. Cristo está no nosso meio. Eu falei, é uma mensagem atual. Aqui a ideia é da presença dele no meio da igreja. Não vou me estender, obviamente, porque senão a gente vira até uma pregação, porque isso aqui é uma pregação minha, tá? Então ele está no meio da igreja. E quando virei-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, agora a descrição dele. Lembrando, não comece a imaginar isso, porque senão se torna uma imagem de um monstro. A ideia não é você imaginar isso. É a informação que vai ser passada, tá? Eu já vi livros agora, dessa descrição para baixo, tentando fazer uma imagem da descrição. Que negócio esquisito. Não é a ideia, não é essa, tá? Pelo amor de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó. E virando para ver quem estava no meio dos 7 castiçais, vi um semelhante ao filho do homem. Aqui tem uma expressão muitíssimo complicada da Bíblia, que a gente teve que, obviamente, recorrer a outros materiais, como estão aqui atrás de mim, e tudo mais, dicionários. O filho do homem não tem um significado tão exato, mas em geral ele vai significar uma coisa. Grant Osborne vai dizer que a ideia de filho do homem é uma palavra sinônima igual a Messias e Cristo. Tem o mesmo peso para o judeu. A ideia de Jesus ser filho do homem é uma ideia que principalmente quem veio da cultura judaica compreendeu. É uma óbvia alusão a Daniel 7.
a ideia do Filho do Homem sendo identificado naquela ideia aquela ideia divina, mas principalmente a ideia do Filho do Homem, isso é certa, é a ideia da imagem desse ser messiânico que Daniel vê e que João está usando de propósito para dizer: Cristo é esse ser, é o ser messiânico, é esse representante messiânico, é vindo de Deus, da parte de Deus, ele é o Filho do Homem. Outros vão dizer que Filho do Homem significa também a ideia de que Jesus não é só Deus, mas ele é o Deus homem. A ideia de se identificar é no hebraico, né? Ben Adam, filho do homem. É a identificação dele com a raça humana. É como ele é também humano. Então também seria essa ideia da humanidade de Cristo, que Cristo seria humano. Lembrando que no século I nós temos as heresias dos gnósticos. Se quiserem, procurem até um pouco sobre isso. Eu posso botar embaixo. Que diziam que Jesus era um fantasma, que Deus não havia encarnado, Deus não podia ter forma humana, e que ele seria um fantasma. No século I, isso era uma crença comum de fantasma. Então acreditava que Jesus não era osso, era um fantasma, igual a Ghost, aquele filme da Sessão da Tarde que já passou 1 milhão de vezes. Então ele já vai falar: não, ele é o Filho do Homem, ele encarnou. E é o próprio João que vai falar isso em João 1. Ele é o verbo de Deus encarnado, tabernaculou entre nós. Né? Então a ideia aqui de Filho do Homem é essa identidade humana desse ser divino e também essa identidade messiânica que o Messias tem. Ele é o Filho do Homem, tem essa ideia dessa proximidade óbvia com Daniel 7, e é um título semelhante a Messias e Cristo, Filho do Homem. É a identidade messiânica que quem é dessa época está compreendendo muito bem, porque está relacionado a Daniel 7, ok? Então ele vai dizer: vi semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés como uma veste comprida, e no peito, né, cingido com um cinto de ouro. Aqui eu não estou conseguindo enxergar muito bem às vezes por causa do flash, então às vezes eu tenho dificuldade de leitura, tá? Então aqui ele está falando que ele vê esse ser com uma veste comprida e cingido no peito com linhos muito finos. Aqui a tradução vai dizer com cinto de ouro. Você tem duas grandes interpretações para isso aqui. Eu estou me segurando para não aplicar demais e acabar virando uma pregação. Vamos ser bem teológicos. Aqui a ideia, sem duas, que primeiro, essa ideia aqui de cinto, essa faixa longa até os pés e esse cinto de ouro, seria uma alusão a Êxodo 28, no versículo 4, que vai falar da ideia do sumo sacerdote. A ideia de que Cristo é o sumo sacerdote que intercede pela igreja estaria vindo aqui. Mas é bem provável que não seja. Aí até vamos perguntar: então Jesus não teria essa ideia de o nosso sumo sacerdote? Tem, mas não precisa desse texto para isso. Hebreus vai deixar muito claro que ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai, e por isso nós temos livre acesso a ele. Tá? Mas a ideia melhor aqui exprimida do texto seria a vinda de Daniel 10, no versículo 5, quando vai se referir a uma ideia de quando ele vê o Filho do Homem com roupas de gala, roupas finas, roupas de grandeza. O que eles vão dizer? Essa roupa grande, esse cinto de ouro, seria uma ideia de realeza, uma ideia de grandeza, uma ideia de importância, uma ideia dele ser essa coisa de alguém muito importante, alguém real, alguém de grande estirpe, alguém muito superior. Aqui seria uma ideia trazida da aristocracia da época, as pessoas ricas da época. Essa ideia dessa roupa longa com esse cinto no peito é uma roupa comum de pessoas nobres, pessoas muito importantes. Então essa visão de Daniel do capítulo 10, versículo 5, que João está tirando, é essa ideia de ver Jesus de uma forma gloriosa, de uma forma exaltada, tá bom? Então é a ideia de que Cristo, isso aqui é muito importante. Lembra sempre, é aquela contraste com as visões diferentes. João viu Cristo morrendo e ele vê Jesus sendo massacrado daquele jeito, depois ressuscitando ao terceiro dia e sendo assunto aos céus, e agora ele tem uma visão de Jesus muito superior. Ele vê Jesus com o corpo glorificado, mas agora ele tem uma visão muito superior. É um ser grandioso, identificado lá com Daniel, com esse ser divino, vindo de Deus. Isso é lindo. E ele vai continuar dizendo:
Então essa seria a faixa, e a próxima coisa ele vai dizer no versículo 14 assim: E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve e os olhos como chama de fogo. A primeira parte seria esse cabelo. Aqui, obviamente, é uma alusão de novo a Daniel 7, tá? Versículo 9. E aqui, alguns vão entender claramente que essa ideia de branco, cabelos brancos, tem uma ideia na antiguidade, que até hoje muitos ditados usam isso, né? Ó, respeito o cabelo branco dele. É uma ideia aqui, obviamente, de sabedoria. A sabedoria vinda com o tempo. Então a ideia dele ter cabelos brancos vai ter a ideia da sua sabedoria eterna, da sua sabedoria, do seu conhecimento eterno, que ele é o Deus que sabe e que conhece todas as coisas. E a ideia de branco aqui é uma ideia de pureza. Aqui quando ele fala branco como a neve, a lã, é a ideia mais pura que alguém poderia ter na época, de algo que alguém pudesse fazer. Então é uma ideia de pureza completa. Ele tem a sabedoria eterna, pura, imaculado. Isso é uma coisa incrível, ele é sábio. Então essa ideia aqui é essa, é que ele tem essa sabedoria. Alguns vão também entender que essa ideia do cabelo branco também seria uma ideia de eternidade, também, porque ele é o ancião de dias. Mas essa ideia de eternidade vai ficar mais para depois, daqui a pouco, tá? Mas a ideia principal, claro que você tem outras ideias, mas a ideia principal aqui é a ideia da sua sabedoria eterna. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é o Deus sábio, toda a ciência está nas suas mãos, ele sabe de tudo, conhece tudo. Ele é o Deus onisciente, tá bom? Então a gente vamos continuar, que a nossa ideia aqui é descomplicar. Às vezes eu dou uma aplicada para quebrar o gelo, mas a gente tem que. A ideia de descomplicar é aquilo que quando você for ler, você já vai entender com clareza o que é, tá bom? Porque se eu for aplicar realmente tudo aqui, esse negócio vai passar de mais de uma hora, tá bom? E os seus olhos como chama de fogo. Aqui é claramente, de novo, uma descrição de Daniel. A pessoa, meu Deus, Daniel de novo. Aqui Daniel aparece muito, mas depois vai vir Isaías, tá? Tanto que o livro que mais aparece do Antigo Testamento no Apocalipse é Isaías, não é Daniel. Daniel é o segundo lugar. É de Daniel 9, 10, 6, que vai falar desses olhos como chama de fogo. E também Ezequiel vai também trazer uma alusão no capítulo 1, no versículo 7, sobre esses olhos como chama de fogo. O olho que vê tudo. O olho que consegue esquadrinhar tudo. Isso vai aparecer até depois nas cartas. Que ele consegue esquadrinhar mentes e corações. Seria essa ideia que ele vê todas as coisas. Mas o mais importante disso aqui não é só esses olhos que vê tudo no sentido de juízo, porque juízo vai aparecer mais depois. Alguns vão dizer desse olho aqui como o olho de juízo, o olho de que vê as coisas para julgar. Mas aqui também tem uma mensagem muito importante, que é uma mensagem de consolo. Lembra, o Apocalipse é um livro de consolo para a igreja. E não é só uma mensagem de juízo. Sabe o que eu vejo aqui tão importante? É que a ideia dele ver todas as coisas, esse olho como chama de fogo, é a ideia dele saber o que a gente passa. Sabe o que é importante? É que a gente olha, a gente sempre fala muito do que Cristo vê, como aquela ideia, ele sabe que você está vendo e vigia, varão. Mas a ideia aqui também é a ideia do que ele vê o que a gente passa, as nossas aflições. Aqui é incrível que não interessa a aflição que a gente passe nesse mundo, ele está nos vendo e sabe o que a gente passa. Isso é incrível, é saber que somos assistidos por ele nas nossas aflições. E ele vai continuar. A gente precisa sempre estar avançando aqui, senão a gente para e fica, tá? Chama de fogo. E os seus pés como um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Essa descrição aqui é muito complicada, é a mais difícil desse capítulo, tá? Aqui não se tem uma ideia exata do que seja esse bronze. Mas o que autores têm em geral aqui, que tem essa finalidade. Eles têm a ideia que a igreja de Tiatira, que era uma das 7 igrejas, ali é um porto militar. Porto militar não, ponto militar. Ali é um lugar que tem bases militares do Império Romano. E o que seria essa liga de bronze aqui? O Grant Osborne vai ser um deles que vai dizer, e até o Wisber vai falar sobre isso, que ali é uma liga de bronze. Que essa liga de bronze, esse artífice, essa ideia desse bronze polido, alguns vão falar que estaria sendo referida àquela bacia de bronze do Antigo Testamento. Mas, em geral, o Grant Osborne vai dizer que aquilo ali teria uma ideia maior, uma ideia mais ampla do que seria esses pés como bronze. Aqui teria uma ideia principal por causa desse bronze, desse latão, sendo usado por causa de fins militares. Esse bronze era usado, refinado, para fazer-se equipamentos de guerra. Então aqui teria uma ideia do poder de Deus, a ideia do poder de Cristo, esse poder de guerra.
o Senhor dos Exércitos, essa identificação. João está vendo aqui, está identificando Jesus com esse poder militar, o Senhor que guerreia. Seria essa ideia melhor aqui trazida por esse bronze no pé. E esse bronze refinado como numa fornalha dá essa ideia de brilho, essa ideia de pureza também, essa ideia que é puro, ele é santo. E essa ideia de santidade na Bíblia é muito batida. Eu sempre falo isso. A Bíblia fala que Deus é amor, mas a Bíblia só diz que Deus é três coisas. Eu costumo dizer que é elevado à terceira potência, né? É santo, ele é santo, santo, santo. A ideia de Deus ser santo na Bíblia e no Apocalipse é muito enfatizada e também reverbera aqui. Então esse bronze aqui, esses pés de bronze, seria nessa ideia do seu poder militar. João está fazendo uma alusão ao que eles na época entenderiam. Hoje pra gente não é uma coisa tão fácil de compreender, mas para ele seria essa ideia de fins militares, a ideia de poder. Ele é o nosso Deus que guerreia. O Império Romano pode ter um exército forte, mas o nosso Deus tem um exército dos exércitos. Ele é o Senhor que controla miríades de anjos e que intercedem e que combatem e lutam pelo seu povo. Seria essa a ideia que ele quer trazer aqui de consolo para nós. E ele vai dizer assim, olha só, esse pé, né, que é refinado, né, como numa fornalha, tá bom? E ele vai dizer, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aqui é uma alusão muito clara a Ezequiel 1:24 e o mesmo Ezequiel 43:2, que vai ser a ideia óbvia aqui que João está usando, de pegar uma característica do Antigo Testamento que é dada a Deus, a Yahvé, a Javé, a Jeová, e colocá-la em Cristo. Ele está querendo dizer uma coisa que é a mesma coisa que ele fez lá em João, no livro de João. Eu e o Pai somos um. É a ideia de botar Cristo e Jesus, Deus e Jesus, como sendo uma só coisa, a ideia de serem da mesma essência, a ideia de Jesus ser divino, né? Como ele diz em João 1:1. No princípio era o verbo é Jesus, estava com Deus e era Deus. Então a ideia aqui de estar sempre associando Cristo à ideia de Deus, ele é Deus. Não são os deuses do Império Romano, que aqui sempre tem essa ideia de combater as coisas da época, as divindades do panteão romano, que são os deuses gregos também, a mesma coisa, ele só mudou de nome. É a ideia de que Cristo é Deus e ele é superior aos deuses do Império Romano, porque ele é superior a todos os deuses. Essa é a ideia que ele quer trazer. E a ideia de voz de muitas águas é, obviamente, e isso aqui é muito forte, essa voz de muitas águas, porque João está numa ilha. Tá? E para quem tem costume de ir ao mar, eu tô muito próximo do mar, então isso para mim é uma coisa muito fácil de compreender. Quem pega um dia de ressaca, quando aquelas ondas batem nos rochedos, e aqui é uma ilha vulcânica, então obviamente tem muito rochedo na água, porque o magma vai saindo e esse magma esfria quando toca na água do oceano, e ali cria aquelas rochas, né? E em ressaca, para quem vê isso, você pode ver isso um dia de ressaca, quando as ondas batem nos rochedos ou em muros, em alguma coisa, é um barulho estrondoso, é um barulho que dá temor, é um barulho que espanta, aquele barulho, BUM! Então essa ideia aqui é da voz de Cristo como sendo a mesma voz de Deus, a voz do temor, a voz de poder, a voz de força. Porque quando essa água bate no rochedo, ela cria esse barulho de temor. Então ele está fazendo essa associação que a voz de Cristo é uma voz poderosa, tá bom? E ele vai continuar dizendo que, olha só, e voz de muitas águas. Aí o versículo 16. E ele tinha na sua destra as 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Isso aqui tem uma coisa muito importante, qual é? Primeiro, a ideia de destra, mão, é muito claro na Bíblia. É a ideia de poder. Essa ideia de destra, eu estou usando até a mão errada, né? A ideia de destra, essa mão direita é a mão de poder. A mão de um rei que comanda, que delega. Então é a ideia de poder. Então essa ideia que ele tem essas 7 estrelas na mão é a ideia de controle. Não é só uma ideia de cuidado, mas é uma ideia que ele tem controle. Aí a pergunta é, Vitor, o que são essas 7 estrelas? Mais tarde a gente vai vir, porque tem coisas que tem que esperar para podermos associar. Tá? Então a ideia primária, ele tem o controle das 7 estrelas nas suas mãos. Aí a pergunta é agora, vamos lá. Como ele vai continuar? Ele tem essa estrela nas mãos, tá? E da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Aqui é uma óbvia associação também, tá? A Isaías 11:4 e 49:2, Isaías 49:2. É a ideia da palavra de Deus, a boca que saia. Isaías vai falar desse Messias que viria reinar,
e que na sua boca sairia a vara que iria regir as nações, a ideia da destra, a ideia do comando. E obviamente alguns vão dizer por que não é vara, é espada? Por causa de Isaías 49:2 que diz dessa palavra de Deus como uma espada, essa ideia de juízo, essa ideia de comando, principalmente de juízo. Essa ideia agora de juízo é muito forte aqui. Então ele vai juntar esses dois versículos, João, de Isaías, que é o 11:4 e 49:2, e vai dizer que da sua boca sai essa palavra. Então da boca de Cristo, essa ideia também de comando, sai a palavra de juízo. E a gente vai ver isso depois que isso vai aparecer. Então ali essa espada que sai da sua boca é a palavra de juízo. Essa palavra que vai julgar os ímpios e vai reger todas as nações, tá bom? Então essa é a ideia. Então da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando nasce, na sua força resplandece. Aqui tem uma coisa óbvia, referência a Êxodo, no versículo 30, no capítulo 34, 29, quando tem aquela imagem de Moisés descendo do, do Monte Sinai, só que aquela imagem, aquela glória do rosto dele se esvainece, né? E essa aqui é uma grande comparação, que Cristo é aquele que tem a glória, e a glória dele não se desfaz, não se apaga, não se ofusca com o tempo. E, obviamente, aqui é uma ilusão, a alusão, né? Ilusão, é uma alusão clara à ideia na época de comparar Deus à ideia do sol. O Salmos vai dizer isso lá no capítulo 84, no versículo 11, essa ideia da comparação de Deus como um sol escudo, a ideia dessa força que queima. Então aqui é uma óbvia alusão à ideia dele. João está dizendo que claramente Jesus é Deus e ele é poderoso e tem essa glória ofuscante como a glória. Porque lembra, quando se você pega aqui, ele vai dizer o quê? Ó, o sol quando resplandece, é a ideia do sol do meio-dia num dia aberto. Ninguém consegue encarar o sol meio-dia, olhar para ele com o céu aberto. Então por isso que ele vai dar essa palavra aqui, ó, sol com força, e quando ele resplandece, a ideia de um sol de meio-dia aqui. E a gente não consegue enxergar, então ele vai usar essa imagem para a ideia de Deus, que não tem como olhar para Deus. Deus diz isso para Moisés: olha só, você não pode olhar para mim. Quem me olha não consegue ficar vivo. A glória de Deus é muito grande, então seria essa ideia. Que Cristo tem as mesmas características de Deus. Essa glória ofuscante, essa glória grandiosa, a glória maior que qualquer império desse mundo. E a gente vai continuar, que o tempo já está acabando, já é muita coisa, tá? Mas tenho certeza que eu, mesmo de forma resumida, eu tô conseguindo traduzir para vocês o significado de cada termo, tá bom? E quando o vi, caía aos seus pés como morto. Isso aqui é uma coisa linda, uma ideia atual. João, quando ele vê Cristo na presença de Deus ali, é uma coisa linda que ele cai. Como todos os homens caíram na Bíblia, como foi Isaías, no capítulo 6. E eu gosto de uma frase de David Wilkerson, como aqui o Apocalipse ele tem uma mensagem atual. É que o David Wilkerson, um grande pregador americano, ele dizia assim: eu estou cansado dessas músicas para jovens que fazem eles pular ao invés de se dobrarem. Realmente, se a gente entendesse o que é a presença de Deus, a gente não pularia, a gente estaria prostrado. Isso é muito significante, mas deixa isso para lá, né? Ele cai prostrado diante dos seus pés, tá? Desculpe às vezes, gente, que às vezes eu tô tendo, às vezes eu demoro para falar, não é que eu não tenho o que falar, não, é porque eu tô com brilho aqui no rosto, e às vezes quando eu olho aqui para a Bíblia, fica embaçado, eu não consigo enxergar por causa dessa luz, tá bom? Mas não é porque eu não sei o que eu vou falar, não, é porque às vezes eu não consigo enxergar como está sendo agora, tá bom? Mas como vocês já vieram comigo aí, vocês já me conheceram, tá bom? E ele vai dizer assim, olha só, ele colocou, eu caí diante dele, né, como se eu estivesse morto, né? Quando eu vi cair sobre mim, então ele vai dizer o que? Olha só, depois que ele cai diante, como se estivesse morto diante de Cristo, a Bíblia vai dizer que ele coloca a sua destra e diz-me. Então aqui é uma coisa muito importante. João cai como morto e Jesus vai até ele com a destra da mão e coloca as mãos sobre ele e diz o quê? Isso é muito, muito importante. Não temos, eu sou o primeiro e o último. Aqui tem uma alusão muito clara. Ele está animando. Isso é uma mensagem para mim e para você. Não temas. Então, ele está dizendo não temas. É uma mensagem muito incrível. Por quê? Porque a gente não tem ideia do tempo. A gente não sabe o que o nosso inimigo vai fazer amanhã. A gente não conhece. Mas a ideia dele ser eterno é uma ideia que eterno. Ele está fora do tempo. Isso é muito incrível, sabe por quê? Porque não interessa o que estão planejando para mim e para você para destruir o nosso ministério. Não interessa. Porque ele é o Deus eterno.
Ele não vê o amanhã, ele já está no amanhã. O amanhã para nós ainda vai acontecer, ele já está lá. E sabe por que isso é animador para nós? Porque não interessa o que estão armando para nós. Interessa que Cristo já sabe porque ele está lá. E se ele já sabe, ele já tem uma solução para nos tirar. Antes do mal nos acontecer, Cristo já tem a solução para nós. Isso é incrível. Do primeiro e último, essa ideia dele ser eterno. Ser eterno está fora do tempo. Ele não tem futuro para ele. Para ele tudo é a mesma coisa. Para o que para nós é futuro, para ele não é. Isso é consolador demais. Saber que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas Cristo tanto sabe quanto já está lá e já preparou. Tudo conforme a sua perfeita e agradável vontade. E ele vai continuar para a gente terminar, chegar ao fim, que o Cristo agora já deve estar chegando a 1 hora, tá? E ele vai dizer o que? Olha só, não temos, eu sou o primeiro e o último. O que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Isso aqui é uma alusão muito incrível também à eternidade dele. Eu estive morto, mas eis que estou vivo. Isso é lindo. Está dizendo que a morte não pôde me parar. O maior inimigo do homem não pôde parar o nosso Senhor. Eis que estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Isso aqui é isso, irmãos, isso aqui eu não sei como é que alguém não consegue entender a beleza disso aqui. E não entender que isso aqui é uma das coisas mais lindas. Eu sou o primeiro e o último. A ideia de que eu sou o alfa e o ômega. Essa ideia, o que é o alfa e o ômega aqui? Tem uma ideia da palavra. Ele é a primeira palavra da criação e a última palavra no novo céu e na nova terra. Ele é a primeira palavra que cria e vai ser a última palavra para renovar todas as coisas. Isso é lindo. Isso é muito consolador, irmão. Isso é consolador pelas aflições que nós passamos por causa do mundo, por causa do pecado. E sabemos que o nosso Senhor, Ele é o primeiro e o último. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o alfa e ômega. Ele teve morto, mas reviveu. Sabendo disso, nós temos esperança da vida eterna porque ele saiu daquele túmulo. Nenhum líder religioso pode dar esperança para ninguém, porque depois que ele morre, não dá para saber. Ele não volta para saber, ó, tudo que eu falei para vocês eu errei. Não dá. A morte encerra tudo, irmão. Encerra qualquer liderança religiosa, encerra tudo. Os líderes de grandes religiões falaram tanta coisa e morreram. Agora quem sabe para comprovar se o que eles tanto pregaram depois da morte concluiu. Mas o incrível do nosso Senhor é esse. É que tudo que Jesus disse sobre a morte, ele morre e volta de lá, então ele pode dizer para nós o que tem depois da morte, porque ele voltou. Isso é incrível porque a morte não pôde parar o nosso Senhor. Todos os grandes líderes são lembrados porque morreram. O nosso é lembrado porque ressuscitou. Isso é genial, isso é grandioso. O nosso Deus não é como mais um. Ele é o que ressuscitou. O túmulo dele está vazio. E isso que é difícil para o ímpio explicar, que o túmulo dele está vazio. Mas isso aí deixa para depois, vamos voltar. A gente tem que terminar. E ele vai dizer, olha só, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso aqui é uma dupla que vai aparecer no Apocalipse de novo. E é difícil tentar dar um significado para eles isolado. Morte e inferno. Aqui o inferno é a ideia do Hades, né? É o Sheol, a ideia do mundo dos mortos. Aqui é uma ideia de uma dupla que a maioria vai entender, os teólogos, como Grant Osborne, como uma personificação das questões do mal. Mas também tem a ideia de ser um local. A ideia aqui é muito simples, a ideia de chave, a ideia de controle e de domínio. Então qual é a ideia? É que Cristo tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Isso aqui é lindo, isso aqui é genial. Por quê? Porque ele é Senhor tanto do vivo quanto dos mortos. Isso é lindo. Ele é rei tanto do céu, como é rei também do inferno. Oh meu Deus, isso é. Porque muita gente acha que o diabo, o Satanás, ele é rei do inferno, ele tem um trono lá. Meu querido, Satanás ele não reina nada do inferno. Quem comanda, quem tem o poder sobre o inferno também é Cristo. Que a ideia também de inferno aqui é o mundo dos mortos. E ele tem comando sobre isso. Ele tem comando sobre tudo. Nada acontece que não for a sua vontade. Isso é lindo, meu irmão. Ele tem nas suas mãos a chave, controle da morte e do inferno. Ele é Deus dos vivos, também é Deus dos mortos. Ele é Deus do céu, também é Deus do inferno. Ele é Deus da terra, ele é Deus do mar, ele é Deus de todas as coisas. Isso aqui é lindo. O nosso Senhor Jesus Cristo controla todas as coisas. Isso é motivo de nós termos, com certeza, muito a louvar a Deus e de nos consolar. Ele vai terminar dizendo: escreve as coisas que tem visto e as que são depois que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, ele já vai dar o significado, né? Que são os anjos das igrejas e os castiçais são as igrejas, como eu já falei, e as estrelas são os anjos. Então a pergunta é, o que são esses anjos? As estrelas que ele tem o controle na mão são os anjos. Ok, mas a questão agora é quais são os anjos? Será que é
pastores, anjos da guarda, o que seria? Então a resposta é muito simples. Próximo vídeo a gente se encontra lá, tá? Que Deus te abençoe, que você continue nessa trajetória e que assim como foi comigo, experiência pessoal, o Apocalipse venha trazer para você uma mensagem de renovo, de ânimo para continuarmos a perseverar até a volta do Senhor. Que Deus te abençoe. Até lá.